Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Assunto deste vídeo, Copa do Brasil. Quais equipes que eu quero abordar neste vídeo aqui? Quero abordar 8 equipes, na verdade 4 confrontos, né? Que para mim são os confrontos mais difíceis da Copa do Brasil nessa sua terceira fase. Vou falar sobre este assunto na live que vai acontecer mais tarde neste canal. Neste vídeo aqui, eu vou comentar sobre 4 confrontos que eu acho mais difíceis. Na verdade 3 e o outro vai ser um comentário mais como bônus, né? Agora, sobre todas as equipes e todos os confrontos, vou falar mais tarde numa live que farei sobre este assunto em especial, né? Enfim, evidentemente que quando nós tínhamos ali o pote 1 e 2, as equipes que estavam no pote 1 presumiam que pegariam equipes mais frágeis do pote 2, né? Então ocorreu alguns problemas aí, né? Por exemplo, a presença do Vasco no pote 2, né? O que dificultava muito para aquelas equipes da Série A que não queriam pegar um time complicado. Olhando para o pote 2, todo mundo queria fugir justamente do Vasco da Gama. E o Vasco da Gama acabou, né, indo para o confronto contra quem? Contra aquela equipe que nunca tem muita sorte aí em sorteio, né? O Fortaleza, né? Também temos ali um confronto difícil do Galo contra a equipe do Sport, né? Bem difícil, vou falar aqui do favoritismo. Também há um confronto de Série B também muito equilibrado entre CRB e a equipe do Ceará, né? Então este também é um dos assuntos aqui. Então vamos lá, falar sobre esses confrontos e também falar sobre um outro que considero importante, Botafogo contra a equipe do Vitória. Então são esses assuntos aqui do vídeo. A gente pode falar de outros, mas como eu disse, outros confrontos, como por exemplo, um outro bem equilibrado na minha opinião, é o jogo aí entre Goiás e Cuiabá. Vou comentar sobre isso na live que teremos mais tarde aqui no canal. Antes de começar a falar sobre o assunto, chamar a atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da PagBet, gente. PagBet é isso mesmo. Caso de aposta importante que surgiu há pouco tempo aqui no mercado brasileiro para democratizar o acesso às apostas esportivas, porque se você depositar R$1 na PagBet, com este valor de R$1, você já começa a jogar na PagBet. Além disso, cadastro simples, rápido, sem burocracia. Além disso, atendimento humanizado durante 24 horas por dia, mesmo de madrugada, e não é uma máquina, é um ser humano para te atender. Além disso, o lema é acertou, tá pago, porque uma vez que você ganha seu dinheiro, você pode pedir para sua conta que cai imediatamente, em fração de segundos. Por quê? Porque o depósito e também o saque lá na PagBet são feitos via Pix, né? E de qualquer valor, né? Então a PagBet é interessante porque o lema é acertou, tá pago, você pode pedir para sua conta que cai na sua conta rapidamente, independente do valor. É também muito confiável a PagBet, tá? As odds são muito altas, né? O atendimento, como eu disse, é muito bacana, né? Minha dica, cadastre-se lá usando o link que está no comentário fixado. E quando você se cadastra lá na PagBet, evidentemente você já pode jogar a partir de qualquer valor, né? Mas como eles falam que você pode depositar R$1, a minha dica é deposite um valor pequeno para você sentir a atmosfera. Coloca lá R$1, coloca R$1, sinta a atmosfera, você não tem nada a perder, R$1. Coloca R$1 lá, se você curtir, você continua a jogar pela PagBet. Se não for o caso, você pode pedir o seu dinheiro, porque mesmo antes de jogar, o dinheiro volta para sua conta. PagBet, o lema é acertou, tá pago, não é à toa, né? Então, use o link que está no comentário fixado para você se cadastrar lá na PagBet. Beleza, gente? Ok? Então, falamos sobre esses confrontos que eu destaquei aqui, no começo, né? Vou começar pelo que seria, na verdade, o bônus, né? Vitória contra Botafogo, na verdade, Botafogo contra Vitória. Eu acho que aí nós temos um time que não é de Série B, é um time de Série A, né, promovido a Série A recentemente, um time que tem, evidentemente, muitas dificuldades, mas dentre todas as equipes que voltaram para a Série A, eu diria para vocês que a mais preparada para provavelmente ficar é o Vitória, tá? Não são todas as ações do Vitória que são as mais importantes, né? Neste momento, acho que tem cometido alguns erros. Teve um erro em relação à contratação do Luan, né, que o clube agora entendeu que precisa rescindir contrato com esse jogador que não tem nada de profissional, né. Também continua bancando aí outras tentativas, como por exemplo, na minha opinião, David pode ser um jogador, uma contratação negativa, ruim para o Vitória, em virtude de que é um jogador que não tem entregado resultados há muito tempo em nenhuma equipe, né? Então também acho um erro. A despeito de todos esses erros, acho que é uma equipe bastante consistente, bem interessante, muito bem treinada pelo Léo Condé, tá? Então eu acho que esse time vai colocar sim um desafio potente para a equipe do Botafogo. Não vai ser fácil para o Botafogo essa partida esse confronto contra o Vitória, e o Botafogo ainda vive um momento de ajuste, né? A gente já percebe uma pressão para esse ajuste, né? A equipe começa a perder no Campeonato Brasileiro, né? Uma partida que, enfim, não era para ter sido, não era para perder aquela partida, né?
vamos combinar que dentre todos os adversários do Campeonato Brasileiro, um dos que mais está com dificuldade é justamente o Cruzeiro. Então eu acho que o Botafogo ali não se deu muito bem na estreia. E isso ainda, né, coloca ainda mais pressão sobre o Glorioso, né? Então, para mim, não tem favorito, porque o Botafogo claramente é melhor, mas é muito melhor. Se a gente olhar para o elenco, não dá nem para comparar em relação ao Vitória, não dá. Porém, quem está jogando mais neste momento, mais ajustado, tá? Quem apresenta mais ajuste hoje no seu esquema tático é o Vitória. Então a gente tem um elenco poderosíssimo contra um elenco que não é tão forte assim, mas que tem mais ajuste. Então isso equilibra as forças e, na minha opinião, o Botafogo, neste caso aí, tem problemas contra o Vitória. Não dá pra gente prever quem possa ser o favorito deste confronto aí, tá? Vou falar sobre Fortaleza também contra a equipe do Vasco, que é o principal para mim. Agora, tocar no confronto aqui de Série B. CRB contra Ceará. Também muito difícil esse confronto. O Ceará dando sinais de que pode sim ali ter uma temporada interessante. Acho que tem uma comissão técnica hoje que está acertando muito mais do que errando, apesar de tudo, apesar de ser muito crítico em relação à comissão técnica do Ceará, do Mancini. Acho que tem acertado até mais do que o normal, né? O clube também parece que, né, a despeito de todos os problemas que vem cometendo a sua gestão, parece que está se acertando aí, pelo menos em relação à questão ali do transfer ban, né? Pode ser eliminado o transfer ban para o Ceará. O que significa pagamentos ali para clubes japoneses e assim por diante, né? Então, é um confronto difícil porque o CRB montou um grande elenco com muita qualidade para essa temporada, né? E o CRB, para mim, é um dos times favoritos para voltar para a Série A ao final das disputas da Série B. Então, assim como o Ceará, o CRB é um dos favoritos. Se a gente está falando de dois favoritos para voltar para a Série A, aí estamos falando de um confronto muito difícil. Não tem previsão, mas na minha opinião, o Ceará não teve muita sorte. O CRB é um time muito surpreendente, né? É claro, você pode falar, o CRB também não teve muita sorte, mas na perspectiva do CRB, o Ceará talvez fosse um adversário muito mais tranquilo do que outros, né? Então eu acho que assim, é muito complicado esse confronto aí, e acho que tá 50% para cada um, tá? Bom, o outro confronto, Atlético Mineiro contra o Sport. Também acho que o Galo pegou um adversário difícil, um dos adversários mais difíceis, que é um dos favoritos da Série B para subir para a Série A. O Sport está muito bem treinado, na minha opinião, tem um time bastante consistente, é um time que assim, dificilmente não sobe. Eu vejo muito ajuste hoje no Sport, uma das equipes mais ajustadas neste momento do futebol do Nordeste, né, muito forte e tem condição de eliminar qualquer equipe hoje da série A, tá? Vamos só lembrar que o Sport é um gigante do futebol brasileiro, né? Não é um time qualquer. Agora, qual é a questão que para mim coloca o Galo como favorito? Os ajustes que a comissão técnica do Galo agora começa a fazer na equipe. Nós temos hoje no comando do Galo um técnico que está muito mais de acordo com a qualidade do elenco do que era o técnico anterior. E essa questão coloca, na minha opinião, favoritismo para o Galo em relação ao Sport, né? Bom, em relação ao Vasco contra a Fortaleza contra o Vasco, o primeiro jogo vai ser na Arena Castelão. O Vasco vai decidir em casa. Sinceramente, eu acho que o Vasco não teve muita sorte. Claramente, se nós olharmos ali para os outros times que o Vasco poderia enfrentar, né? Enfim, ali do pote 1, o Vasco poderia pegar um Atlético Goianiense, poderia pegar um Cuiabá, poderia pegar um Ceará, né? Enfim, Fortaleza não era uma boa, tá? Seria pior se pegasse um Flamengo neste momento, se pegasse um Palmeiras nesse momento, né? Um Atlético Paranaense neste momento, um Galo, enfim, até um Corinthians, Fluminense, enfim. Mas vamos combinar que Fortaleza hoje é um problema, né? É um problema bastante complicado para o Vasco da Gama, que está com dificuldade, um time está com muita dificuldade, muitos erros na gestão. Há um problema agora do presidente do clube com a SAF, o Pedrinho tá indo pro confronto contra esse pessoal aí, bem vagabundo da 777, né? Não tá fácil a coisa lá na colina, né? E claramente que isso tem respingado dentro de campo, né? Até em virtude disso, eu acho que Fortaleza é favorito para esse confronto. Neste momento, Fortaleza é favorito. Olha que Fortaleza tá com dificuldades, né? Tá com muita dificuldade no seu jogo, mas se por acaso jogar contra o Vasco, pelo menos o que jogou no segundo tempo contra a equipe do São Paulo, Fortaleza tem condição de eliminar o gigante da colina da Copa do Brasil, né? Então, sinceramente, a gente pode falar que neste momento o Fortaleza talvez não tenha tido muita sorte. Ora, gente, Fortaleza poderia pegar um time do pote 2, né? Neste momento, né? Poderia pegar, vamos lá, por exemplo, um time como um CRB, um Sport, né?
mesmo um Vitória, a gente tá falando de times que estão muito mais ajustados do que o Vasco da Gama. O Vasco da Gama é melhor, mas está muito menos ajustados do que essas 3 equipes que eu citei aí. Então, sinceramente, na boa, assim, sabe? Eu acho que o Fortaleza tem condição de ganhar sim. Já vejo muitos torcedores do Laio aí reclamando, que não sei o que, dessa vez, a despeito de poderia sim ter pegado uma equipe mais tranquila, não é para ficar desesperado não. Fortaleza, neste caso, tem favoritismo contra o Vasco. Independente do Vasco decidir em casa, acho que o Fortaleza tem condição, sim, de passar pelo Gigante da Colina, que precisa se arrumar, precisa se ajustar. As coisas não estão legais na Colina, né? Tem muitos amigos lá que estão sofrendo muito, já estão falando, Josa, de novo essa história aí. A gente vai terminar o ano, vai disputar o ano para não cair e tal. Ô, sofrimento que nunca acaba, né? Enfim, então acho até que em virtude de todo esse contexto que hoje envolve a Colina, Fortaleza é favorito para ficar com a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, no caso, uma fase já ainda mais decisiva e que vai pagar muito mais dinheiro para o Fortaleza da Copa do Brasil. Então tem condição do Laio passar sim pelo Gigante da Colina, na minha opinião. Então você que torce para o Laio, não chore. Poderia sim ser pior? Poderia, tá? O Vasco hoje é um gigante do futebol brasileiro e mundial, mas se nós olharmos para o que acontece hoje no Vasco, precisamos sim concluir de que o Fortaleza pega o Vasco em um dos piores momentos da história do grande Vasco da Gama, do gigante Vasco da Gama, o Gigante da Colina. Então, acho que está tranquilo, não precisa ficar chorando tanto dessa vez não, reclamando tanto da sorte dessa vez não, porque a coisa não parece, na minha opinião, tão complicada como seria em outros cenários, tá bom, gente? É isso.